Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas, um espaço para escutar, aprender e refletir sobre a inclusão, diversidade e empatia, porque toda voz merece ser ouvida, troca de aprendizados e muita informação para você que nos acompanha. E hoje o assunto que eu trago para você, nós vamos falar da relação entre a alimentação e o comportamento em crianças autistas aqui no Conversas Inclusivas, porque para muitas famílias atípicas a introdução de novos alimentos na rotina de crianças autistas é um verdadeiro desafio. Então hoje eu estou aqui com a profissional nutricionista materno-infantil, a Giovana Basílio, que vai estar aqui nos esclarecendo, trocando experiência e nos trazendo muita informação. Seja muito bem-vinda, Giovana, ao Conversas Inclusivas. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Desde já te agradecer por você ter disponibilizado parte do seu tempo para a gente estar aqui fazendo essa troca de informação para quem nos acompanha, com todas essas informações riquíssimas que são muito válidas para todas as famílias, né? Informação é tudo. Sim, é muito importante também falar sobre esse assunto, ainda mais nos dias atuais também. Exatamente. Giovana, você pode nos falar como é que foi a sua experiência, né, sobre a nutrição infantil e especificamente com crianças, né, do espectro autista? Conta pra gente como foi que tudo começou, como foi que você escolheu esse lado aí profissional. Então, eu comecei a trabalhar há 3 anos, né, com essa área. E foi a convite, né, de uma clínica que trabalha só com terapias. Então, eu trabalhei exclusivamente com terapias alimentar, né, com terapia alimentar há algum tempo. E depois fui nichando mais um pouco a área, né, então comecei a trabalhar também com introdução alimentar, gestação, a fertilidade, que também são áreas muito importantes ali para a gente tentar evitar ali uma seletividade com 1 ano, 2 anos de idade também, e até mesmo durante a introdução alimentar. Olha, muito importante isso. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que através ali da gestação já começa tudo. Sim. E ali que a mãezinha ela já tem que começar os primeiros cuidados, não é só quando o bebê nasce. Já tem que estar cuidando ali desde de que se descobriu, tô grávida. Então já tem que ter todos os cuidados, né? E muitas famílias que recebem aí o diagnóstico de TEA, né? E ficam perdidas, né? Tanto nas mudanças. E qual é a primeira coisa que você diria para uma mãe atípica preocupada com a alimentação do filho? A primeira coisa que eu diria era mais para a mãe, ela realmente tentar ali, não só no diagnóstico, né, mas antes, melhorar ali no máximo a introdução alimentar. Por isso que é importante ter um profissional acompanhando nessa fase. Porque mesmo a criança sendo autista, mas isso não quer dizer que todas as crianças serão seletivas. Então, a introdução alimentar, ela é o ouro ali, né? Então, uma introdução alimentar bem sucedida, mostrando, né, diversas texturas, cheiros e sabores, isso faz com que essa criança, mesmo que tenha ali o diagnóstico de autismo, ela não tenha 100% uma seletividade alimentar. Ela pode ali, né, ter suas preferências alimentares, mas isso não quer dizer que ela será uma criança seletiva. A alimentação toda ela não pode ser comprometida. Em alguns casos, ela pode rejeitar só alguns tipos de alimentos ali específicos, né? E vai de pessoa para pessoa, né? De caso para caso. E o que caracteriza a seletividade alimentar em crianças com TEA, né? Como é que diferencia isso de uma fase comum da infância? Alguns alimentos, as crianças elas são apresentadas muito cedo. Antes dos 2 anos de idade, ou até mesmo durante a introdução alimentar, né? Que é de 6 meses a 1 ano. E pode ser apresentado ali alimentos mais adocicados ou alimentos mais industrializados. Então, você vai formando o paladar da criança para alimentos que não mudam o sabor ali. Então, se você comer um biscoito, ele sempre vai ser aquele mesmo sabor, diferente de uma laranja, de uma maçã. E aí, quando chega ali com 1 ano de idade, ou até com 1 ano e meio, 2 anos, essa criança ela vai aceitando mais esses alimentos. Porque o que acontece? Com 8 meses ou até 1 ano de idade, muitas crianças elas acabam tendo ali um pouco de rejeição a alguns alimentos, o que é também comum durante a introdução alimentar, porque ele vai conhecendo vários alimentos, né, o bebê, mas se a gente não ficar oferecendo sempre aqueles alimentos, acaba que a criança ela vai se acostumando a não ver ele, né, não ver esse alimento. Então, por isso que é interessante sempre ter aquela visão ali, né, olhando, fazendo a família comer também os alimentos.
e junto com o bebê, porque isso vai também ajudar ali, né, na seletividade alimentar. O que acontece também é que na introdução alimentar, alguns bebês eles têm essa rejeição, como eu falei, mas a família vai deixando de lado. E aí acaba causando uma seletividade alimentar ali com alimentos ultraprocessados, com 2 anos, 3 anos. E aí a gente teria que reverter essa situação também. Exato, muito importante você tocar nesse assunto. O que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo. Como eu sempre, já mãe de 3, né, e 2 autistas, até então não tinha recebido o diagnóstico do meu autista, né, do meu TEA. E o que aconteceu? Sempre acompanhada ali pela pediatra, na época a gente tinha plano de saúde, então estava tudo certo. Aquele acompanhamento ali bem acirrado e tudo direitinho como ela falava, como ela ensinava, como ela indicava. Então foi assim um começo de alimentação super saudável, super rico, e ele ficou assim aceitando tudo, desde todo tipo de fruta que ela passava, sucos, verduras, legumes, até salada crua ele comia. E o que aconteceu? Quando passou para a fase escolar, que eu mandava na lancheira o que lanchava em casa, a comida saudável, a laranjinha, o pedacinho de maçã, a banana, para cortar na hora, colocar o leite lá, coisas saudáveis que era indicado pela pediatra. E o que aconteceu? Ele começou a ver as crianças tomarem o suco de caixinha, a bolacha recheada, esses alimentos ultraprocessados que chama, né? Então ele começou a perder o interesse pelo dele por ver os coleguinhas levando o suco de caixinha, o refrigerantinho pequenininho, tudo que não era nada saudável. Então ele começou a querer. Aí a professora chegava e dizia, olha, ele não está aceitando o lanche, nessa questão de fase escolar, de mudança, né? E aí eu, para não deixar ele sem comer, fui cedendo, né? Todo aquele ensinamento que eu tive, fui cedendo e fui comprando o suco de caixinha, a bolachinha recheada, e foi perdendo o bom hábito para pegar esse hábito que não era muito saudável. Então era o que ele já estava aceitando por ver os outros, e eu não consegui lidar com isso. Foi a época que a gente parou também o acompanhamento ali diário, todo mensal, né? E aí come o normal, mas tá sem comer verdura, sem comer fruta, sem comer legumes. Isso acontece muito nessa mudança da criança que tá ali só vivendo no ambiente de casa, que os pais estão passando ali, fazendo o correto, e quando ele passa para ir para a escola, que vê outros coleguinhas, né, outras diferenças, e aí ele deixa de aceitar o dele para querer o que o outro tem também, ele quer igual. Sim, isso é muito comum, porque as crianças, elas acabam tendo vergonha de estar comendo saudável. Então, a maioria das crianças, elas não vão levar ali uma fruta, outro alimento mais saudável. Geralmente, é realmente um refrigerante, um suquinho de caixinha, um biscoito, ou outros alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos prontos que a gente sempre compra ali, só abre mesmo e coloca na lancheira. Então, a maioria das crianças, elas acabam... É por isso que eu falo, na introdução alimentar isso é muito importante, porque as crianças, elas são muito visuais. Então, se ela não vê a família comendo, ela também não vai querer comer. Então, isso também acontece na escola, porque a criança, ela quer se encaixar naquele grupo ali, né? Porque na cabeça dela é como se ela fosse uma outra criança, assim, que estivesse separada, sabe? Porque todo mundo tá comendo as mesmas coisas, o mesmo refrigerante, o mesmo salgadinho, e ela tá comendo uma coisa que ninguém come. Então ela quer se encaixar naquele grupo e acaba tendo uma vergonha, né? O que é muito triste também. Teve um caso também de uma amiga que ela tem uma filha também, que ela tem autismo, que a professora uma vez chamou ela na escola porque ela foi a única que levava só alimentos, só frutas saudáveis, né? E todas as outras crianças, se eu não me engano, eram 30 crianças, né, dentro dessa sala, e só ela levava alimentos saudáveis. E isso foi meio que chamando a atenção de outras crianças. Nesse caso foi por um lado bom, porque as crianças começaram a se interessar também de querer comer. Uma coisa que é interessante também fazer, as escolas poderiam também fazer palestras de conscientização, de educação nutricional. Então, chamar pessoas, né, profissionais nessas áreas, nutricionista infantil, pediatras, fono, terapeutas ocupacionais também são muito importantes para fazer uma roda de conversa, tanto com as crianças e também como os pais também, né?
Então, isso ajuda bastante a ter essa conscientização e saber que aqueles alimentos, eles vão ajudar ali a criança a correr, a brincar, a ficar menos doente do que os alimentos que já são ultraprocessados, né? Cheios de corantes, aditivos químicos, açúcares e outras coisas também, que fazem um pouco mal à saúde também, né? Exatamente, porque assim, quando eles veem o amiguinho da sala comendo aquilo que ele não está comendo, e aí se todo mundo, eu me recordo uma vez que quando, né, nessas idas e vindas dos pequenos na escola, uma escola estava trabalhando a questão do lanche saudável, né? Feito por eles, aí eles só pediam uma contribuição. Olha, pai tal traz a laranja, outro pai traz o mamão, o outro leva a banana, o outro leva... E assim ele ia pedindo frutas de todos os pais, levava as crianças para lavar as mãos, higienizar as mãos. Mas, enfim, para algumas servia, mesmo vendo os outros comerem, aí eles mesmos faziam o lanchinho, cortava com faquinha de plástico, a bananinha e tal, e todo mundo misturava ali dentro de uma vasilha a salada de fruta. Nossa, e foi interessante ver a reação de cada um. Nesse dia chamaram os pais para observar os seus filhos, né? Tinha crianças especiais no meio, tinha crianças ditas normais, então tava ali todas as crianças, chamaram, olha, a gente vai começar a incentivar ele a comer saudável. Não foi muito para frente não, porque se você visse a reação, eram crianças da faixa etária de 3 anos. Um olhava, tia, não quero... Aí a professora segurando o riso. Por que você não quer? O coleguinha estava com a mão suja. Não, todo mundo lavou a mão. Gente, era muito engraçado. Você sabe que criança é muito sincero, né? Começa a falar, a outra fazia carinha feia, balançando, não queria. Outros comiam, aceitavam numa boa. E a outra, tia, não tem leite condensado? Porque em casa, eu acho que a mãe fazia, colocava o leite condensado e lá acharam por bem não colocar, deixar somente as frutas, né? Sim. E aí, assim, nossa, foi assim uma experiência bem interessante. Você viu vários tipos de reações e foi bem interessante mesmo. Muitas fizeram a gente rir, mas assim, não foi muito pra frente não, a intenção da escola foi boa. Mas essa questão realmente tem que estar caminhando junto com o profissional, porque quando pais sozinhos, às vezes todo esse incentivo, se não insistir, não persistir, não funciona, né? Sim, sim. E é bem interessante isso que você falou, porque tem algumas escolas hoje, não são muitas, mas tem algumas escolas que elas ainda têm aquelas, não é copa, mas aquelas lanchonetes que vendem esses produtos ultraprocessados. Não sei se são todas, mas eu sei que na maioria das particulares ainda acontece, infelizmente. Mas tem também outras escolas que elas já estão, né, fazendo o dia da fruta. Então, toda semana ali tem um dia da fruta. Então, isso no início ali pode ser que seja uma grande rejeição para as crianças, porque não são muito acostumadas a comer. Mas você fazendo isso toda semana, a criança entende que toda semana ela vai ver diferentes tipos de frutas e pode ser que ela se interesse, porque uma criança que não comia maçã e vê outras crianças comendo, isso pode ser que libere ali um interesse maior e aceite de comer. E, então, é bem interessante. Então, fazer o lúdico, às vezes também você colocar moldes, né? Então, molde de cachorrinho, de flor, de tudo. Fazendo corte ali com esses moldes é bem interessante, porque as crianças, elas são muito visuais. Então, você fazendo desenho, né? Então, tem vários pratinhos que você consegue encontrar na internet. Fazendo desenhos ali, a criança pode se interessar nesses alimentos, que é muito comum aí ter uma rejeição. O que eu geralmente falo é que ali, a partir de 1 ano de idade, a criança, ela vira um mini adolescente. Então, tudo ela fala, não quero. Isso aí, se a gente começa a aceitar ali o não quero, e a gente só vai dando, né, o que ela não quer a maçã, mas eu vou dar isso porque eu sei que ela vai querer e que ela gosta. Então, a gente acaba aceitando essa forma da criança. Então, ela sabe que se ela não quiser a maçã, ela vai ter outra coisa para comer. Então, por exemplo, um biscoito recheado. Então, ela vai associando, né? Você vai, como se fosse um reforçador, né? Só que negativo, que você vai reforçando aquela vontade ali da criança. Por isso que eu sempre falo, na introdução alimentar, o bebê, ele não vai comer ali de primeira. Você vai ofertar uma manga, um mamão, ele não vai comer de primeira, muitas vezes. Então, você tem que ofertar ali de 5, 20 vezes para ele começar a aceitar. Porque é um alimento diferente, com uma cor diferente, textura diferente, às vezes são gelados, né? Alimentos gelados, tem um cheiro ali diferente também. Então, acaba que até a criança ir aceitando, demora um pouco. Então, você às vezes mudando, fazendo um pouco mais amassado, ou dando em cortes, né, BLW,
pode ser que a criança se interesse mais também. E comendo, né, com a criança, que aí isso vai fazer ela se interessar mais ainda, porque ela está comendo a mesma coisa que a família também está comendo. O que oferecer, por exemplo, se eu der um determinado tipo de alimento e a criança aceitou aquela primeira vez, mas da outra vez ela já não aceita, é certo estar variando várias coisinhas, tentando de um tudo para ver se ela come? Nessa fasezinha que você está introduzindo a alimentação. Sim. Ó, a gente tem alguns grupos alimentares, então entra ali os alimentos integrais, que são batatas, batata doce também, inhame, mandioca, e tem outros alimentos também, como leguminosos, entre os feijões, aí entre as frutas, entre os legumes e vegetais. Então, é uma variedade. O que eu geralmente indico no início ali da introdução alimentar é não iniciar com tudo de uma vez. Iniciar com alimento. Ah, não gostou? Repete daqui 2 dias ou 3 dias. Mas não sempre todos os dias. Ou mais de uma vez no dia, né? Porque acaba que a criança ela pode acabar tendo uma aversão maior ali. Então, eu ofereci uma maçã. Então, não aceitou muito bem, mas ela já comeu antes. Então, oferece uma outra oportunidade. Daqui 2 dias ou no outro dia também. E oferece outro tipo de fruta, porque a gente tem muitas frutas, né? Então, exato. você consegue então, tem dividir. que ir variando, é o correto. Isso. Aquela criança que está saindo da fase da amamentação e está difícil, ela está muito voltada para o peito da mãe. A mãe tem que trabalhar, né? A mãe precisa trabalhar e ela já está passando daquela fase de introdução alimentar. A criança já está chegando ali mais ou menos no seu 1 aninho de idade. Como é que faz? Não está aceitando comida nenhuma. O que é que faz? Aí, nesse caso, tem que ver se é uma amamentação exclusiva, né, de leite materno, ou se é fórmula infantil. Porque a fórmula infantil, ela deixa um pouco mesmo a criança mais saciada. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento tanto com o pediatra como com o nutricionista também, indo reduzindo aos poucos. Porque com 1 ano de idade, o ideal é que a criança já tenha reduzido ao máximo ali a fórmula infantil. Diferente do leite materno. O leite materno ele é livre demanda, mas até os 2 anos de idade você pode continuar amamentando ou quando a família decidir, né? A mãe decidir não amamentar mais. Dá para fazer ordenha ou ir conversando com a criança também. Então, hoje tem alguns profissionais que trabalham essa área também parental, de conversando com a mãe e com a criança, porque às vezes não é somente a criança que não quer, às vezes é a mãe que também está apegada. Então, a gente fazendo esse acompanhamento, né, tendo uma consultora de amamentação ali para fazendo o desmame aos poucos, é muito importante. Porque tem crianças que elas podem passar o dia todo amamentando. Então, quando você quer oferecer algum alimento ali, ela não vai aceitar, porque ela tá cheia, né? Tá saciada. Então, é por isso que é importante também ter esses intervalos. Entendi. E por que explica pra gente, Bárbara, Giovana, por que tantos autistas, eles apresentam a resistência, né, a certos alimentos, cores, texturas ou cheiros? Um exemplo, o meu filho, ele não aceita a textura gelatinosa. E eu não entendi por quê, né? Pelo menos até determinada fase. Já depois de grandinho, já vem aceitando. Sim. Tem algumas crianças que elas têm uma sensibilidade maior. Tanto com texturas, com cheiros e sabores, né? Então, acaba que quando, principalmente texturas mais tipo crack, que elas sentem como se fosse um barulho muito alto no ouvido. Então, exato, para quem tem a hipersensibilidade auditiva, né? Isso, então eles têm essa sensibilidade e às vezes até hipersensibilidade, que é o mais comum também. Então, nisso aí a gente precisa ter uma estratégia bem melhor. Mudando a textura do alimento, por exemplo, é uma criança que ela não come muito pastoso. Mas aí, se colocar um pouco mais sólido, será que come? E aí, por isso que eu volto a falar, na introdução alimentar, a gente também precisa ter todo esse acompanhamento de inserir diversas texturas, o líquido, o pastoso, o sólido, né, que são os alimentos um pouco mais secos. Por quê? Já atendi pacientes que passaram ali a introdução alimentar dos 6 meses a 1 ano, comendo só o pastoso, amassadinho, liquidificado, e já tive o contrário também, de comer somente o corte BLW. E os dois tiveram seletividade, porque um não aceita os cortes mais sólidos e também o outro não aceita alimentos mais pastosos. Então, por isso que é importante também isso com o autismo, né? E na introdução alimentar isso é muito importante também. E como é que o comportamento alimentar das crianças com TEL pode impactar a saúde física e o desenvolvimento delas também? Nesse caso,
Algumas crianças, elas precisam, né, quando elas são muito, muito seletivas mesmo, a gente teria que entrar ali fazer a primeira avaliação de exames e entrar com suplementação. E só que uma suplementação bem individualizada, com alguns nutrientes que pode ser que essa criança ela tenha ali, né, deficiência de ferro, de B12, de B9, né, que é o ácido fólico. Então, esses nutrientes, eles são muito importantes, porque muitas vezes as crianças, elas não consomem, né, ainda mais uma criança seletiva, que só come mais ultraprocessados. E aí, a gente fazendo esse acompanhamento com a suplementação, aos poucos, e também fazendo a parte parental, né, que é inserindo ali uns alimentos, colocando os alimentos, pareando no caso, né, colocando alimentos que a criança gosta com alimentos parecidos, né, com texturas parecidas com o que ela gosta e fazendo o pareamento. Um exemplo disso é pegar uma maçã vermelha e uma maçã verde. Por dentro elas são iguais, mas por fora não. Então a gente consegue fazer esse pareamento. Você pegar uma maçã que a criança come, colocar ali 80%, né, ou seja, mais da metade do prato, e aqueles 20% são a maçã verde, que são só alguns pedacinhos, que aí você vai fazendo o pareamento. Então você consegue inserir aos poucos esse alimento já na rotina da criança. E com a suplementação isso vai ajudar muito. Uma outra coisa também que impacta muito é a rotina de sono. Então essa criança ela precisa dormir cedo e acordar cedo também. Porque uma criança com sono, uma criança irritada, ela não vai querer comer. Então na maioria das vezes também essa rotina na família, né, vai impactar muito. Então um exemplo, uma criança que dorme meia-noite e acorda 10 horas da manhã, ela já perdeu ali o café da manhã. Então ela já vai fazer o café da manhã 10 horas digamos assim, né, 10 horas da manhã, que é quando ela acorda. Então isso já vai influenciar no almoço, porque talvez ela não vai querer comer no almoço. Então a gente já vai perdendo refeições principais ali, sabe? Exatamente. Quebra a rotina e sai ali das refeições principais. Às vezes, por ter passado na hora e ela já ter aquele horáriozinho certo, ela já não aceita mais, né? Isso, ela não vai aceitar, porque ela vai estar mais saciada. Então, essas refeições principais, o almoço e o jantar, são muito importantes. Então, o café da manhã, nesse caso também, ele entra como um dos principais ali, né? Porque é o que vai fazer a criança realmente ficar mais ativa. Então, inserir alimentos mais saudáveis vão ajudar muito também. E quais são os principais riscos nutricionais, né, associados à alimentação restrita em crianças como autistas, né? Sim. Aí a gente entra também com baixo crescimento. Então, é uma criança que pode ser que ela demore mais para crescer, porque vai ficar com deficiência de alguns alimentos, alguns nutrientes, né? Como o ferro, por exemplo. A gente também tem uma criança que ela pode estar sempre abaixo da curva ali, tanto de crescimento, como eu falei, mas de peso também. Ou pode ser uma criança que, como ela come muito ultraprocessados, né, alimentos, né, que são mais saborosos, assim, porque é sempre o mesmo sabor, doce, mais salgados, né, pode também ter um risco ali de sobrepeso e obesidade. Mas que não traz nutriente nenhum, né? Exatamente. E a imunidade dessa criança vai lá para baixo, né? Sim. Fica propenso a inflamações de garganta, muitas gripes, né? Sim. São crianças que são sempre propícias a ficarem doentes, com febre, com gripe, com sintomas alérgicos também. Então, isso influencia muito. Ter ali as deficiências nutricionais, né? Ou também até mesmo a anemia, né? Que já é ali o último estágio da deficiência de ferro, que também é muito importante. Exato. E outra preocupação dos pais também é aquela questão, porque tudo isso envolve a forma da alimentação, né, de cada um. Os distúrbios esse nome é complicado, gastrointestinais, né? Como é que a constipação e o refluxo, que são coisas aí, são reclamações constantes das famílias, né? O refluxo, crianças com refluxo, a constipação são realmente aí mais comuns, né? O que tem a ver com a alimentação? Explica exatamente. Algumas crianças, apesar de elas comerem muito alimentos secos, então elas podem ficar mais constipadas. Ou também crianças que até comem mais saudáveis, só que elas comem poucas fibras ou também bebem pouca água. Então, né, poucos líquidos ali, principalmente a água. E aí, o que acontece muito é que algumas crianças internamente, né, eu não vou comer porque eu não vou fazer cocô. Então, eu acabo, ou vou sentir muita dor na hora de fazer. Então, acaba que infelizmente, já passei nessa fase. Quem tem filho sabe, né? Sim. Alguma falta, porque quando eles passam nessa fase, realmente, não aceita ali uma carninha com caldinho, com legume, com verduras, não aceita. Gosta de fritura. E aí você vai e faz a fritura porque você quer ver seu filho comendo, né? Você não quer ver seu filho sem comer. Então, aí tem essa fase que a criança passa, que ela tem constipação, e aí ela sente dentro dela que ela tá com dificuldade,
e aí já fica se privando de ir ao banheiro. E isso é uma constante reclamação aí dos pais, é uma fase que muitas crianças passam e é bem preocupante. Sim, e também muito da constipação também é porque a criança ela acaba aprendendo muito ali. Exatamente. Às vezes ela sente gostoso ali prender, né, aquela sensação diferente, mas também porque ela pode também estar prendendo ali o cocô por dor. Então ela começa a associar, se eu fizer cocô eu vou sentir muita dor. Exatamente, é exatamente isso. Muitas crianças, quem já foi pai, que os filhos já estão grandes, não é todo mundo, mas a maioria já passou por isso, Sim. né? Infelizmente, essa fase é uma fase bem complicada. Sim. E em relação ao refluxo, muitas crianças também elas já nascem, né, tendo a doença do refluxo gastroesofágico. Mas também tem alguns alimentos que podem também contribuir com o refluxo. Quais são os tipos? Aí existem algumas frutas, como os cítricos, né? Então, pode ter a laranja. Isso, laranja, tangerina, limão, tem alguns alimentos. Se a criança não consumir a fruta, o suco vale, claro, né? Aí, nesse caso, eu não indicaria muito, porque vai ser ali pobre de nutrientes também. Ou seja, você não vai dar fruta in natura mesmo. Não tem as fibras, né? Isso, vai perder tudo, basicamente, né? Então, nesse caso ali, assim, esporadicamente pode até dar, mas não seria algo que seria rotineiro, sabe? Porque vai perder todos os nutrientes que tem ali, praticamente 100%, né? E também o principal que não vai ter também, que são as fibras. Exato. E o refluxo, ele pode contribuir exatamente com alguns alimentos. Então, tem muitas pessoas que podem comer outros alimentos como tomate, pepino, às vezes melancia também, e sentir um desconforto ali, uma azia, uma queimação. A criança também pode sentir a mesma coisa, porque pode estar contribuindo ali, ou seja, são alimentos que algumas pessoas, principalmente crianças, elas não digerem 100%. E como, pelo fato de ser alimentos mais cítricos também, por exemplo, a laranja, a tangerina, né? O limão, então a criança ela sente um pouco mais de desconforto. E aí ela pode associar esses alimentos também, mas outros também, na hora de comer e achar que vai sentir esse desconforto também. E começar realmente a diminuir mais ainda o seu repertório alimentar, por medo mesmo de sentir dor novamente. Exato. E existe alguma relação comprovada aí entre alimentos específicos, como o glúten, a caseína e também o comportamento de crianças com TEA? Primeiramente, explica pra gente o que é a caseína. A caseína ela é uma proteína do leite de vaca. O glúten também ele é uma proteína grande, então muitas crianças elas podem não conseguir digerir 100% esses dois tipos de proteínas. Existem muitos trabalhos hoje, né, muitos estudos, artigos científicos também falando sobre a retirada desses dois alimentos, né? O que eu faço na prática clínica? A gente vê ali os sinais e sintomas. Se for necessário, a gente retira. Eu não costumo retirar de todas as crianças, todos os pacientes, porque na prática é muito mais difícil você conseguir manter uma dieta ali sem glúten e sem leite de vaca, porque é basicamente o que a gente come diariamente, né? Então, existem também alguns exames, né, que aí no caso entra o médico para a gente ver ali se a criança ela tem alguma genética, né, alguma coisa a mais ali que possa retirar esses alimentos, né? Então, por exemplo, a criança ela tem intolerância ao glúten ou tem uma doença celíaca. Então, o interessante ali é que ela retire mesmo o glúten, porque senão ela sempre vai passar mal. A mesma coisa com leite de vaca. Tudo isso a gente faz ali com avaliação, principalmente com o gastropediatra, né? Que ele consegue avaliar melhor. Mas tem muitas crianças também que quando a gente vê pelos sinais e sintomas e retira ali o glúten ou o leite de vaca, a gente vê alguma melhora, né? Mas tem outras crianças que a gente pode retirar e não ver, vai continuar basicamente a mesma coisa. Então, por isso que isso é muito importante, avaliar bem ali certinho, pra gente realmente não tirar sem precisão, sabe? Exato. E muitos pais, eles relatam uma melhora no sono e no comportamento também após as mudanças aí na alimentação. Isso é realmente possível ou seria aí uma coincidência? Isso é possível, porque algumas crianças, elas podem sim, através desses alimentos, ter um pouco mais de irritabilidade, uma hiperatividade também, podem constipar mais ou sentir alguns desconfortos gastrointestinais também. Então, quando faz essa retirada, possivelmente vai melhorar também. Então, por isso que é importante essa avaliação bem certinha, para a gente saber realmente se esses sinais e sintomas são desses alimentos específicos ou se são de outros alimentos.
E assim vai testando, né? Isso. Descobrindo o que é que está fazendo, o que não está fazendo bem ali naquele momento. Exatamente. E como é que a família pode ajudar uma criança com TEA a aceitar novos alimentos e sem gerar o estresse, né? Ou a aversão? Nesse caso, eu sempre peço para a família ter muita paciência, porque realmente é um trabalho ali difícil, né? Exatamente. Na maioria das famílias. Imagina, as crianças ditas normais já dão trabalho, algumas, né, para comer. Imagina a criança com TEA e também com as suas limitações e seletividade alimentar. Isso é muito difícil. E também eu sempre falo que ter seletividade alimentar não é uma frescura, porque a gente também tem que ver ali por que está acontecendo aquela seletividade alimentar. Será que é porque tem uma constipação? Será que tem alguma dor no dente? Ou tá com algum refluxo? Outros tipos de sintomas também? Porque às vezes a gente acha que é só porque não quer comer. Então, por isso que é importante também outros profissionais entrarem para saber. Observar outros fatores também, de onde vem aí essa rejeição ao alimento, né? O odontopediatra é muito importante, fonoaudiólogo, porque uma criança que não consegue mastigar bem, ela precisa ir num fonoaudiólogo, né? E aí, o que acontece? Entrando ali na família, o que a família precisa fazer, né? Primeiro, ter muita paciência, porque, como eu falei, é muito difícil nesse início, mas... É um passo a passo, né? Isso, é um passo a passo. E eu costumo, geralmente, assim, indicar para a família tentar levar essa criança desde pequenininho a fazer as refeições junto com a família, por exemplo, dar um pouco mais de autonomia, né? Fazer ela cortar ali uma fruta, um legume, jogar dentro da panela. Até se interessar pela comida, isso, né? Porque ela pode não comer, mas ela tá sentindo o cheiro, ela tá sentindo ali o líquido saindo, por exemplo, de um tomate, ou pegando nele que tá um pouco mais úmido ou mais frio também, né? Dependendo da temperatura. De certo modo, é um incentivo? É um incentivo e ajuda bastante, porque a criança ela vai se familiarizando mais. No início pode ser um pouco mais difícil, porque não é um costume dela fazer, mas depois ela vai aceitando mais e até tendo um interesse melhor, porque ela vai entrando ali, né, para fazer a comida. Então, fui eu que fiz a comida. Então, a chance de ela comer é muito maior também. Então, eu sempre falo que se você quer que seu filho coma, o seu prato tem que ser igual ao dele, né? Claro que não é na mesma quantidade, mas tem que ser igual. É um processo, e olha, é muito difícil, porque eu também tenho um filho com TEA, e olha o que é que acontece. Na época da pandemia, a gente estava fazendo atividades online. Então, a professora falou assim, olha, o que ele mais gosta de fazer? Eu disse, ele adora ver vídeo de comida. Né? Então ela disse, então faz algo relacionado, faz algum tipo de comida, o que ele mais gosta de ser? Ele ama bolo. Então ela disse, então experimenta fazer um bolo com ele. Gente, nossa, essa experiência foi meio que engraçada. A gente fez o bolo, fizemos o vídeo, mandamos para a professora, só que depois de tudo isso, lógico que ele comeu o bolo, amou, que ele ama todo tipo de bolo, ainda bem. O que aconteceu? Desse feitio, que ele já estava com o quê? 10 anos, 10 anos, sei, 11 anos, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Depois disso, ele começou a quebrar meus ovos direto. Não podia ter ovo na geladeira que ela quebrava, porque ele amou a sensação de quebrar ovo. E geralmente as crianças falam que é um experimento. Aí elas vão lá e quebram. E eles gostam bastante. E isso é muito legal, porque o ovo, ele tem uma consistência mais pegajosa, ele tem um cheiro ali que se demora muito. Ele gostou do tec da casquinha e quebrando e saindo aquilo ali de dentro. Sim. Eu disse, olha, pra mim tirar aquilo ali, pra ele parar de estragar ovos, não foi brincadeira. Sim, e tem alguns alimentos que a criança, ela tem esse costume de comer que a gente consegue adaptar pra algo mais saudável. Sim, sim. Então, por exemplo, come um bolo de chocolate, ótimo. Mas a gente pode fazer ali, por exemplo, um bolo de chocolate misturado com uma cenoura, que tá bem liquidificada. Isso, eu costumo fazer essas misturas para deixar aquele alimento mais saudável. Já consegui enganar um filho meu que não gostava de suco nenhum. Eu disse, olha, suco de morango. E tá misturado ali com... Botei o sabor de morango, sabe o que coloquei? Um pouco de beterraba. Sim, e a beterraba é legal pra colocar dentro do bolo de chocolate, porque ele não... sim. Não tem gosto ali dentro. Não tem muito gosto, não vai tirar muito sabor, né? Sim, e fica interessante pela questão da cor. Interessante essa questão da criança com TEA também. Eu pude observar no meu filho. Se, por exemplo, eu faço ali o que ele come, né? Não posso jamais misturar a ordem no prato dele. Se for para misturar, ele que faz. Se você entregar já misturado, ele não come. O que acontece? Ele pega,
tem que colocar o arroz num lado do prato, o feijão no outro, a carne no outro e tem que ter a farofa. Se faltar farofa, ele não come, se não tiver farinha. Meu Deus. Ora, imenso tipo. Tem que ser. A farinha ali é que nem a paçoca. Se você misturar, ele não come. Então, ele vem comendo passo a passo. Se você fizer a mistura, ele não come. Eu já ouvi muitas mães relatando essa situação de que a criança, se você misturar o prato, ele não come. Não Sim. come ali. Ele come ali na regrinha dele. Ele sempre começa pela carne, o mais gostoso, né? O mais temperado. E dali ele vem, destrinchando ali o restante, Sim. do jeito dele. É interessante. Você já viu isso? Já, mas também tem que ver como foi na introdução alimentar. Se você juntou todos os alimentos ou fez tudo separadinho também. Que aí ele foi se acostumando dessa forma, né? De comer tudo separadinho. Então tem isso. Será que quando você fez a introdução alimentar, você colocou tudo separadinho e foi dando de um por um para ele? Porque algumas crianças, elas lembram, né? Ficam lembrando disso e começa realmente a comer dessa forma até... Eu me lembro que é aquela questão do que nem a gente come. Eu fui tirando um pouquinho de cada, colocando na boca dele. A misturinha do arroz, do feijão, da carninha. Sim. Na época ele aceitava a salada, então ia dando de tudo um pouco. E aquilo ali foi ficando, né? Aquela forma de comer ali organizado. Sim. Ficou. E eu achei isso interessante. Eu fico ali observando. Eu acho muito interessante essa ordem para se alimentar. Tem uma amiga minha que eu estudei muitos anos atrás com ela, que ela era exatamente assim. Eu nunca tinha visto ninguém comendo igual. Mas ela comia, colocava tudo separadinho e comia primeiro o arroz, depois o feijão, depois a carne. Não, a carne era por último, mas vinha o arroz, feijão, os legumes e por último a proteína. Então, se ela não comesse daquela forma, ela não comia direito. Aí uma vez, né, a gente foi em um restaurante e a pessoa, ela acabou servindo ela. Então, foi um dia que ela comeu super ruim, porque ela come tudo separadinho também, e de um por um, não é misturado, que nem a gente bota ali separadinho, mas depois vai comendo, misturando um com o outro e vai juntando, né? Cada um com seu jeito, né? Desse jeito, exatamente assim, dessa forma. E o ambiente onde a criança se alimenta, né? Ele pode influenciar muito, né? Como a gente estava falando anteriormente, o sucesso das refeições. O que você recomenda? Eu recomendo que as crianças, elas tenham um ambiente o mais calmo possível, ou seja, sem distratores, sem ninguém gritando do lado, come, porque isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, os distratores é uma coisa que eu sempre falo, isso acontece muito com a gente agora, né, adulto, que a gente tá comendo ali e assistindo alguma coisa, tá no celular, na televisão, e quando a gente vê, a gente nem percebe que a gente já terminou de comer. Já aconteceu muitas vezes isso, né, de você tá comendo e quando você coloca mais uma garfada, já não tem mais nada, porque você não viu terminando. Então, acaba que a criança, ela pode fazer isso também, né? Dependendo de como é que é a rotina da família. E aí, acaba que ela vai se acostumando e ela não vê o que ela tá comendo. Ela só vai lá. Então, o interessante é que ela tenha um lugar tranquilo para comer, de preferência ali com a família ou com alguma pessoa, né? Com algum dos cuidadores também é muito importante. Um lugar tranquilo, calmo, que não tenha muitos gritos, que não tenha muitas distrações ao redor. E isso vai ajudar ela a concentrar, a querer comer mesmo o alimento. Interessante. E como é que a parceria com outros profissionais, né, como terapeutas ocupacionais, os psicólogos, podem ajudar nesse processo alimentar? Eles vão ajudar muito, porque só um nutricionista ele não vai conseguir 100% ajudar uma criança nessa parte da seletividade alimentar. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento também com outros profissionais. Psicólogo, até o pediatra também pode ajudar, né? A gente conversar, entrar em contato para ver o que a gente pode fazer ali, as nossas condutas também. O fonoaudiólogo para ver, né, se a criança está realmente comendo bem ou se ela tem alguma dificuldade alimentar ali no sentido de mastigação ou outros tipos de coisas que podem acontecer. O terapeuta ocupacional ele pode ajudar, né, a entrar ali com alguns tipos de texturas com a criança. Então isso é muito importante, ter todo esse grupo ali, né, essa equipe multiprofissional. Com crianças que têm a seletividade alimentar e com crianças também que têm autismo. Giovana, há algum tipo de suplemento que são realmente necessários, né, em caso de seletividade alimentar severa? Sim, alguns nutrientes eles são muito importantes, porque você eu sempre indico para não suplementar um suplemento só, por exemplo, um ferro e uma B12 ou vitamina D, porque os nutrientes eles trabalham em sinergia. Então a B12 vai precisar do ferro, que vai precisar da B9, do zinco, da vitamina D, da vitamina A, da vitamina C e assim vai. Então esses nutrientes eles são muito importantes. Então por isso também que é importante a criança sempre fazer ali periodicamente, né, exames
nutricionais e exames mesmo no geral. É difícil, principalmente crianças pequenas, né, que é mais estressante, acaba chorando, a família fica com pena, mas é muito importante, porque eu já atendi uma criança que, olhando para ela, você via que ela estava super saudável, mas ela estava com uma ferritina super baixa, né, que a ferritina é um exame para a gente ver como é que tá ali o ferro da criança, e estava muito, muito baixa, ou seja, era uma criança que estava com anemia. Mas você olhando para ela, você não via que ela estava com alguma coisa. E os exames todos deficientes. Nossa! E é importante, a partir de 1 ano de idade, a criança ela já fazer exames, né? Nutricionais e exames no geral, né? Os exames mais ali para saber a parte hormonal também, como que tá. E é interessante, porque aí, com esses exames a gente consegue fazer uma suplementação bem bacana. Então, nutrientes como ferro, zinco, B12, vitamina A, vitamina C, a gente consegue na alimentação. Conseguimos também, mas tem crianças que elas são muito seletivas, então a suplementação ela vai ajudar muito. E eu geralmente indico suplementos que são limpos ali na composição, porque nada adianta você suplementar, mas está dando um suplemento que tem um monte de parabenos, tem açúcares artificiais, corantes, então isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que o acompanhamento aí com o nutricionista, ele é muito importante nessa fase também. Que aí a gente consegue fazer a suplementação bem limpa. Certo. O importante já ir no ponto X, né? Lá Sim. onde está a deficiência de vitaminas naquela criança. Exatamente. Porque às vezes você pode suplementar e dá muito, muito assim alterado. Ou seja, eu estou suplementando vitamina D, mas tá muito alto. Então, tá mais piorando a situação ali do que ajudando. Então, é importante ter os exames pra gente ir acompanhando e diminuindo ou aumentando a dose também. Exatamente, sabendo o específico ali mesmo da real necessidade, né? E você já acompanhou casos em que pequenas mudanças aí na alimentação trouxeram grandes resultados? Você poderia compartilhar com a gente aí algum exemplo? Sim, eu tive um caso de uma criança que veio com 1 ano e 3 meses para mim, e era uma criança que aumentava muito exclusivamente, então era praticamente o dia todo, e a queixa maior é que não comia também. E aí conversei com a pediatra e a gente entrou num acordo, né, de falar com a mãe, porque a mãe lá ficou com medo de retirar ali o peito e o bebê parar de comer. Aí eu falei, não, você não vai retirar 100%, você vai reduzir as mamadas aos poucos e vai inserindo os alimentos. Mas se ele não quiser comer no almoço, não tem problema. Você dá o mamar dele e na próxima refeição você dá outra refeição para ele, né? Vai lanche. Intercalando. Exatamente. Então, uma criança que não comia nenhuma refeição direito, hoje ela já come um lanche da manhã, já consegue comer ali metade de um almoço, que antes ela não comia nada. Então, com esses pequenos passos, a gente conseguiu melhorar. E também ela foi reduzindo, ele só conseguiu comer, na verdade, porque ela foi reduzindo ali as mamadas, né? Então, isso ajudou bastante. Interessante. E o que você diria para as mães atípicas que se sentem culpadas porque a alimentação do filho não é perfeita? O que eu diria é que, na verdade, não é para se sentir culpada, porque muitas das coisas que acontecem, vocês querem ajudar a criança. Então, ele não quer comer isso, mas vocês querem dar outras coisas, né, para ver a sua criança comer. Mas isso também a gente consegue melhorar. Então, a culpa é uma coisa que muitas mães têm, né? Não só a mãe, mas a família no geral, né? E a gente fazendo essas pequenas mudanças, aos poucos, melhorando ali a rotina, aos poucos vocês vão vendo que vai ajudar, né? Então, são pequenos passos, são os passos de formiguinhas que a gente chama, né? Mas no final vai ajudando e vai dando tudo certo também. Então, essas coisas que eu falei, né? Inserindo a criança na sua rotina ali de alimentação, vai ajudar muito. Exato, e na persistência vai ver resultado, né? Sim. E quais são os maiores mitos que você costuma ouvir sobre a alimentação e o autismo? Os maiores mitos, na verdade, é que toda criança que é autista ela é seletiva. E isso não é bem verdade. A maioria sim, mas não são todas. Então, na verdade, esse é o maior mito também. E que toda criança que é seletiva ela não vai querer comer alimentos saudáveis porque os alimentos ultraprocessados são mais gostosos. A gente consegue realmente fazer essa troca, essa mudança aos poucos. E no final a criança ela vai inserindo. Porque assim, você pode dar um alimento X, mas você pode modificar aquele alimento de várias texturas. Então pode ser que ela coma de várias texturas. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele não come frutas. Mas eu sempre falo que ele come sim, porque ele come aquela banana chips. Então ele tá comendo uma fruta, porque é uma banana. A mesma coisa, por exemplo, comer um bolo de cenoura. Ele tá comendo ali um legume, porque ele tá comendo a cenoura. É de outra forma? É.
É mais saudável? Não, né? Se for parar pra pensar. Mas tá inserindo ali. Então, a gente fazer esses pequenos passos vai ajudar muito também. Nos reajustes, né? Exatamente. Não deixar que falte ali, você de certo modo ali dá uma enganadinha, mas Sim. uma enganadinha saudável, né? Tá inserindo o que é saudável, embora não seja 100%, como tá comendo ali a fruta, né? Sim. Natural, mas está inserindo ela ali num bolo, num suco, algo do tipo. Sim, é porque todas as crianças, ou, como eu falei, o maior mito é achar que nenhuma criança vai comer legumes e frutas. Elas vão comer sim, porque o comer ele é aprendido, né? Então, quanto mais a criança for vendo aquele alimento, ela vai se interessando em algum momento. E você mudando a textura dele, o jeito, né, a forma de você apresentar aquele alimento, faz com que a criança ela pode sim se interessar e querer comer. E inserir no repertório também alimentar dela. Exatamente. Como é que torna a alimentação mais inclusiva nas escolas e também nos espaços públicos? Eu diria que fazer essa conscientização, né, de palestras ou também atividades de educação nutricional vai ajudar muito. Inserir ali o dia da fruta, o dia dos legumes, fazer alguma brincadeira relacionada a esses alimentos é muito importante porque as crianças sempre vão ficar vendo. E é sempre o que eu falo, né? O que não é visto não é lembrado. Então, nisso ali também é muito importante ter essa conscientização, tanto na parte pública como privada, e também em locais públicos também, que é bem interessante, porque aí abrange uma população maior também. Que recado você deixaria para as mães atípicas, para as mamães também, que as crianças estão com dificuldade de comer? Deixa aí sua mensagem para a gente estar finalizando o nosso bate-papo. Eu gostaria de dizer que não é para desistir. É muito difícil, né? Então, no processo ali, pode ser que você se sinta frustrada. Às vezes você faz um prato lindo lá e a criança não come. Mas você insistindo e persistindo, uma hora vai dar certo. Então, eu sempre digo para nunca desistir, porque vai dar muito certo mesmo. E logo, logo, seus filhos vão estar comendo como vocês gostariam de comer. Exato. Não é fácil, mas é possível, né? Sim, é possível. Giovana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por todas essas informações que só vêm a somar e a ajudar quem está nos acompanhando. Obrigada eu que agradeço o convite. Volte sempre, viu? Estamos sempre de portas abertas para somarmos essas trocas de experiências e o seu conhecimento compartilhado. Muito obrigada. Obrigada. Gente, nós conversamos com Giovana Basílio, nutricionista materno-infantil, que tirou aqui muitas dúvidas sobre a alimentação e o comportamento em crianças autistas, aqui no Conversas Inclusivas, não só para as crianças autistas, mas para todas as crianças também. E a gente falou muito nessa questão da seletividade alimentar, isso é de grande ajuda. Se você tem alguém autista ou alguma criança também com dificuldade nessa inserção alimentar aí na sua rotina diária, então acompanhe o Conversas Inclusivas, compartilhe com famílias que você conhece que tem alguém com essas dificuldades e ajude aí os seus amigos, a sua família, tudo isso aqui no Conversas Inclusivas comigo, Adriana Carla, e até a próxima. Nós vamos ficando por aqui. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria, e exclusivamente aqui no Conversas Inclusivas, tirando muitas dúvidas com trocas e experiências para te ajudar com tantas informações. Tchau, tchau, até a próxima!